pessoal, tudo bem? Então estamos aqui continuando a nossa série, né? A primeira vira um pouco sobre a leitura e hoje nós vamos falar sobre o jejum, que é algo maravilhoso, algo assim que nós devemos ter uma sequência em praticá-lo. Muitas pessoas praticam o jejum, essa questão de abstinência total de um alimento ou parcial. Muitos fazem durante um certo período ou o dia todo, e não só para nós cristãos, né, que é algo assim maravilhoso a questão do jejum, mas até mesmo algumas pessoas que não creem em Deus usam essa ferramenta de jejum. Segundo alguns estudos, se você for pesquisar sobre o jejum, você vai ver que ele causa benefícios como a própria purificação do corpo mesmo, tirar algumas impurezas. Então o jejum em si é algo muito importante, assim, muitas pessoas buscam, já é praticado há muitos anos, já é praticado jejum há algumas situações de religiões, próprios locais como costumes, sempre propõem fazer o seu jejum. Então não é nada assim, algo assim que seja novo, já é algo muito antigo e praticado. Na questão bíblica, o que eu estava vendo aqui que não há uma regra em si para o jejum. A Bíblia nunca estimulou estimulou que eu digo assim, nunca ordenou ao jejum. Deus nunca deu a ordem ao jejum. Talvez esse seja um dos motivos que muitas pessoas defendam que algumas formas de jejum tentam fugir às vezes do jejum, como se não fosse ordenança bíblica. E eu queria que vocês abrissem ali, lá em Levíticos 23, no verso 27, o 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. O termo hebraico é o mesmo traduzido por propiciação. Façam uma reunião na sagrada e humilhem-se, e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Essa questão de humilhação, assim, é um dia que esse dia de expiação é um dia que eles tiravam para o jejum. Então eles tinham sua festa ali, tinham um dia que eles tiravam praticamente para ter o jejum. E tem mais uma situação que está lá em Jeremias 36 também, dizer assim, ó: por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor, que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Então, esse dia do jejum era um dia estipulado ali nas leis levíticas, né? Então, os judeus praticavam jejum, alguns mais por essa questão do dia, assim, mas nós vamos entender que em várias situações da Bíblia, não só na questão do dia, muitas situações aconteceram por causa do jejum. Essa importância do jejum de mudar histórias, nós vamos ver ali que em Jonas, quando ele vai a Nínive e ele prega um arrependimento, que ele chega para eles e fala sobre tudo aquilo que iria acontecer, o que eles fazem? Eles se humilham diante de Deus, eles praticam o jejum, eles colocam ali suas vestes de humilhação, eles colocam um pó sobre a cabeça, eles fazem tudo aquilo que é uma humilhação. Assim também nós vamos ver em Ruth, em Esther, né? Esther, ela está ali diante do rei e tem uma ordem ali para que o povo fosse executado, para que eliminasse todo o povo judeu naquela época, o povo hebreu. E o que ela faz? Ela tem 3 dias que ela faz um jejum completo, e todo o povo faz jejum com ela, para que ela se apresente diante do rei e que seja mudada a história do povo hebreu. Então o jejum em si, ele é muito importante. Ele traz algo assim maravilhoso para o nosso estilo de vida, ele traz mudança, ele traz arrependimento. O próprio nome diz a humilhação. Então nós estamos realmente humilhando o corpo, nós estamos nos entregando assim de uma forma como um sacrifício mesmo, para estar diante de Deus, na presença de Deus e melhorando a cada dia mais o nosso próprio entendimento, a nossa autoridade diante das pessoas através do Espírito Santo. É algo assim que nós devemos cumprir mais ênfase, nós poderíamos dar muito mais ênfase ao jejum. Nós queremos muitas vezes fugir, às vezes facilitar, nós queremos seguir outros caminhos, porque o jejum em si, ele é um sacrifício. Por mais que ele gere esse benefício para o corpo, por mais que você for estudar, você vai ver que esse jejum ele pode melhorar muito a sua saúde em si, mas nós não só pensando nisso, mas temos que entender que esse jejum eleva um nível espiritual, ele nos eleva para mais próximo de Deus. Isso facilita em muito o nosso caminhar com Ele. Eu gostaria de falar também com vocês o jejum, não só em si, ele com a oração, unindo um propósito, isso se torna maravilhoso. Porque quando nós fazemos um jejum só por fazer esse jejum, acaba sendo algo rotineiro e não foge daquilo que muitas vezes nós temos problemas, que é o quê? Seguir um costume. Seguir apenas um costume sem um propósito, não estar focado em algo. Mas quando nós entendemos que no jejuar e no orar nós temos um propósito, e o propósito muitas vezes foi utilizado pelo próprio Jesus,
O próprio Jesus demonstrou na forma de vida dele, quando ele teve seus momentos ali, que ele jejuou, que ele mostrou que é diferente quando jejua, a autoridade que estava sobre ele era diferente. Então é algo assim que nós devemos cumprir de uma forma, com uma regra, assim, com maior regra, assim, com maior vontade, com maior dedicação, e também colocar em oração. Todo jejum é finalizado de oração. Ele é iniciado com oração e ele finaliza com oração. Por mais que as pessoas jejuaram para que houvesse uma mudança ali, como teve em Nínive, como teve naquela passagem de Esther, teve mudança ali, mas eles oraram, eles clamaram a Deus, eles clamaram para algo, para que eles tivessem uma revelação, para que eles tivessem uma palavra, para que eles tivessem algo que conduzisse eles a esse certo caminho. Outra situação que, como nós estávamos comentando, que a Bíblia não dá essa ordem em si, sim, diretamente para nós fazermos jejum, e muitas pessoas tentam fugir disso. Vai ver que tem algumas pessoas que são formadas em teologia, ou teólogos, ou pessoas estudiosas, que eles tentam, dentro desse contexto de não ter uma ordem explícita sobre isso, querendo que, às vezes, fugir do jejum. E isso, para o ser humano, é muito fácil, né? O ser humano ele quer fugir do sacrifício. Quanto mais fácil for, melhor. Então, a nossa regra em si da carne, que a nossa vontade é sempre facilitar, sempre tentar facilitar algo assim. E lá em Mateus 6, no verso 16 ao 18, que é uma passagem muito interessante, onde Jesus fala assim, ó, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Muito parecido com o que ele fala no versículo 6, no mesmo capítulo, né? Seu Pai que vê em secreto recompensará. Outra coisa, fugindo daquela questão dos que fogem do jejum, mas tem aqueles também que fazem, mas fazem de uma maneira errônea. Eles fazem de uma forma assim que queiram buscar um status. O jejum em si não é um status. Como nós falamos ali agora há pouco, nós falamos que o jejum é sim um momento de humilhação diante de Deus. Um momento de se colocar diante de Deus, um momento de colocar com sinceridade diante de Deus. Agora há pouco eu conversava com um amigo meu, o Douglas Zaninha, e ele falou sobre uma pergunta maravilhosa, sincera, de alguém que queria jejuar para ele. E ele falou assim, cara, se seu coração está sincero, vai ser o jejum completo. Então, quando nós colocamos de sincero algo maravilhoso diante de Deus, ele se vê no secreto. E quando nós oramos no secreto, como ele diz no versículo 6 ali, nós temos algo maravilhoso, que é o quê? A recompensa. Isso quer dizer que se nós fazemos jejum da forma correta, provavelmente uma recompensa há naquilo dali. Se o meu jejum tem um propósito e ele busca alcançar algo, e aquilo para mim é uma recompensa, é porque eu fiz ele da forma correta. Então, quando ele falou assim, ó, não quero mostrar, não quero fazer, chegar e falar e estaria cansado, com a feição assim que está derrotado, porque eu estou fazendo jejum. E ele falou que não seja como os hipócritas. Quando nós estivermos fazendo jejum, façamos da forma comum, da forma normal. Estamos trabalhando normal, estamos agindo, estamos estudando, vamos continuar estudando normal, mas que nós venhamos fazer jejum, não fugindo do propósito de ter uma oração envolvida, não fugindo de ter um propósito envolvido, por mais que você ache que é um propósito simples, muitas vezes nós deixamos de jejuar porque nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo é algo simples, é algo que talvez Deus não leve tão em conta, tão em consideração, mas nós temos que entender que quando nós colocamos um propósito, quando nós jejuamos em si, de uma forma sincera, que não venha a querer mostrar algo, nós entendemos que o coração de Deus é movido ali. E nós podemos viver aquilo que Nínive viveu, que salvou uma nação. Nós podemos viver aquilo que Esther viveu, que salvou uma nação. Então nós podemos não só ser abençoados pelo momento que nós estamos passando, daquele jejum de buscar mais, mas nós podemos sim abençoar todos aqueles que fazem parte de um contexto ao qual nós estamos inseridos. Nós sim podemos mudar algo, nós queremos muito algo e nós podemos mudar algo. Nós queremos mudar sim uma cidade, nós podemos mudar uma cidade, mas desde que nós estejamos envolvidos no que é correto. E o correto, aqui o capítulo 6 ele é tão maravilhoso que ele vai nos dizer assim, ó, ore dessa forma e jejue dessa forma. Então se Jesus aqui falou sobre o jejum, por mais que não tenha uma ordem explícita como eu venho falando para vocês, só do fato dele ter feito essa situação, nós já entendemos que isso vale muito, que isso é algo dele. Tem outra situação que nós vamos ver sobre o jejum também,
que os autores da lei, eles chegam diante de Jesus e falam, os discípulos de João, eles jejuam, os fariseus jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Então Jesus fala para eles assim, ó, enquanto tiver festa, enquanto o noivo está diante deles, não precisa jejuar. Então, se nós queremos nos aproximar de Deus, queremos viver intenso perto de Deus, o jejum nos leva próximo dele. Então, talvez muito próximo dele, ali, a conversa inteira com ele, esteja envolvido com ele, esse momento dele está totalmente próximo de nós, junto a nós, isso não influencia tanto a questão do jejum. Mas ali, depois ele termina falando assim, ó, mas chegará um tempo que eles terão que jejuar, que é quando o noivo se retirar. Então, nós vivemos um tempo que nós estamos aqui com o Espírito Santo próximo de nós, desde que nós demos vazão a ele, desde que nós estejamos entregues a ele. E a forma de se aproximar, do Espírito Santo nos usar, dele estar junto conosco, é quando nós estamos realmente envolvidos naquilo que interessa. Como nós falamos no primeiro vídeo lá, a qual eu estava ministrando para vocês, a leitura, a importância da leitura nos leva à compreensão de Deus e à revelação do Espírito Santo. E algumas situações como jejum e oração nos conduzem ainda mais a ter essa autoridade, essa questão maravilhosa de querer ministrar, mas ministrar de uma realidade, de algo que nós vivemos e de algo que nós conhecemos. Por que jejuamos? Essa pergunta nós vamos entender ali em Isaías. Isaías 58, no verso 3, é o porquê jejuamos nós e não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Primeira parte do versículo. Você viu a dúvida ali? Eles estão perguntando por que jejuamos. Jesus vai falar na situação por que jejuamos errado. Por que nós queremos demonstrar algo. E Isaías ali, eles estão tão invocados naquela época que Isaías está... A própria pergunta é o próprio Isaías que faz por eles, porque eles pensam assim. E eles falam por que jejuamos. E ele fala aqui, ó, e não atentas para isto, por que afligimos a nossa alma e tu não nos leva em conta? A questão do jejum de uma forma errada. O povo ali naquela época já estava totalmente envolvido à idolatria. Eles estavam jejuando, mas não deixavam de cumprir suas idolatrias, não deixavam de fazer coisas que desagradavam a Deus. Então só jejuar em si, da forma errada, era algo que não dava certo. E nós vamos continuando aqui, na própria continuação do mesmo versículo 3, em resposta de Deus, foi exatamente a que estavam jejuando da maneira errada. E na continuação do versículo ele fala assim, ó, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho? Eis que jejuais para contendas e para rixas, e para ferires com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Então, se nós jejuarmos da forma errada, nós não adianta queremos uma resposta sobre aquilo. Por mais que nós temos um propósito, e for um propósito que não esteja envolvido sobre a vontade de Deus, nós vamos querer exigir de Deus que Ele faça a coisa correta, se nós não vivemos corretamente. Então o jejum em si, ele é um propósito, mas um propósito que vem de sinceridade, um propósito que está baseado na palavra de Deus e que nós temos que estar levando uma vida em si, buscando mudança. O jejuar em si ele é maravilhoso, mas nós temos que entender que nós temos que estar focados na palavra para a santificação. Então nós estamos santificando, buscando uma forma de santificar a nossa vida e através dessas coisas como essas situações como a própria oração leva, o jejum nos leva a fazer algo maravilhoso, a fugir do erro. Então o que nós temos aqui agora é a seguinte situação, uma certa dúvida sobre por que o Senhor não está respondendo ao nosso jejum, por que não está acontecendo da forma correta. E o próprio Deus responde para eles, vocês estão fazendo da forma errada, vocês estão vivendo toda essa vida bagunçada de vocês e ainda querem que eu haja em cima disso. Então tem uma frase de Kenneth Hagin, e eu tirei de um verso falando sobre o jejum do pastor Luciano Subirá, e ele falou sobre esse Kenneth Hagin, eu achei muito interessante. Ele fala assim, ó, o jejum não muda a Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você, vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível no Espírito de Deus. Então o jejuar em si, igual ele falou ali, é algo maravilhoso. Por quê? Porque Deus é imutável. Deus não há mudança em Deus, mas há mudança em nós. Então quando nós estamos jejuando, quando nós estamos buscando cada dia mais estar envolvido com as coisas de Deus, nós não estamos mudando a Deus, mas nós estamos mudando o nosso interior, o nosso estilo de vida, nós estamos mudando a nossa forma de viver diante de Deus. E isso faz com que Ele se aproxime de nós e nós vejamos
tudo aquilo que nós temos que mudar através da luz de Cristo. Através da luz que o Cristo tem, nós vemos a mudança que nós precisamos. Então, se você quer chegar mais diante da face de Deus, nada melhor do que usar todas as ferramentas que Ele nos deu. E Ele nos deu o jejum e a oração e deixou a palavra escrita para que nós usássemos conforme a vontade dEle para nos aproximar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Beleza, pessoal? Deus abençoe. Espero que vocês busquem cada dia mais aprender mesmo, meditar mais e façam parte assim, de algo maravilhoso, que é o corpo e a igreja de Cristo. Queira fazer parte disso e vamos viver o sobrenatural de Deus. Deus abençoe.